Boa noite, eu vou falar sobre o capítulo Guerra da Cerveja. Neste capítulo eu vou apresentar o cenário da indústria da cerveja e a forma militar que seus fabricantes se colocavam dentro da competição de mercado. A erupção da Budweiser. Depois da guerra, a indústria passou por um grande período de mudanças. Nesse momento, a marca número 1 era a cervejaria Schiltz. Porém, esse cenário sofreu algumas mudanças com o crescimento da marca Budweiser, tornando a competição acirrada na busca de maior expansão de mercado. Segundo o texto, o que determinaria a vitória de uma das marcas seria o alto nível de investimento, o que foi o caso da Budweiser, que investiu valores altos em propaganda de marketing. Em contrapartida, a sua rival teve seus esforços voltados para o processo de produção, fazendo com que a etapa de fermentação perdesse eficácia, alterando negativamente o produto final. O assalto da Heineken. Em comparação à erupção da Budweiser, a vitória da Heineken foi seguida quase sem baixas, uma vez que a Budweiser conseguiu crescer graças às escolhas mal feitas da Schiltz. Porém, essa competitividade de mercado não era de grande preocupação para a Heineken, pois a mesma não tinha uma concorrência a enfrentá-la. Sendo a primeira cerveja importada a chegar nos Estados Unidos, ela conseguiu estabelecer uma forte raiz no mercado. A primeira marca nomeada a tentar golpear a Heineken foi a Löwensbräu de Munique. Mesmo lançando ótimas propagandas, ainda tinha dificuldade de alcançar sua expansão territorial. Não por conta do tamanho de mercado, mas sim pela falta de domínio e de estratégia de ataque sobre a Heineken. Para que houvesse sucesso neste ataque, a Löwensbräu deveria ter utilizado o princípio ofensivo, onde teria que encontrar uma fraqueza na força do seu líder e atacar este ponto. A Heineken era uma grande importadora de cerveja. Essa era sua força, mas de onde era importada? A resposta seria a Holanda. Este era seu ponto fraco. A Holanda é conhecida por moinhos, queijos e canais, mas não por ser importadora de cerveja. Ela poderia ter lançado ao seu consumidor uma propaganda que demonstra a superioridade da cerveja alemã sobre a holandesa, pois como uma cerveja produzida na Holanda poderia ser superior à produzida de forma autêntica e tradicional em um país mundialmente conhecido pela qualidade de sua cerveja como a Alemanha. Isso colocaria em dúvida a qualidade da Heineken. A ascensão de Miller. Em 1970, a Philips Moldes comprou a Miller. O alvo era Budweiser. Como todos os líderes, a rainha da cerveja era tudo para todos. Usando a tática predileta de Napoleão, a Miller golpeou no centro de linha, no coração do mercado da cerveja. Bem-vindo à Hora Miller, dizia os comerciais de televisão. A Hora Miller era o equivalente ao colarinho azul para a hora do coquetel dos colarinhos brancos. Você trabalha arduamente, você merece uma recompensa, dizia a mensagem de Miller. O bebedor de cerveja típico respondeu aos seus apelos, mas não de forma imediata. Levou 3 anos para que a venda de Miller desse a volta por cima. Essa resposta lenta à propaganda é típica de produtos pessoais, como cerveja, cigarro e refrigerante. Quando você bebe uma marca de cerveja em um restaurante ou um bar, você não está matando sua sede, você está dando uma demonstração de status. E você tem que se sentir bem com a marca, antes de estar disposto a fazer uma demonstração pública. Isso leva tempo. O lançamento da Light. Após ter lançado a cerveja High Life, mais conhecida pelos consumidores por cerveja Miller, decorrente dos comerciais de televisão, foi a vez da cerveja Light, adquirindo tendência de produtos mais leves em outras categorias. Miller seguiu ao pé da letra os princípios de flaqueamento. Não havia cervejas nacionais leves, existia poucas marcas regionais ou de guerrilha. Algumas marcas leves tinham até sido lançadas e fracassaram. O segundo princípio é a surpresa tática. A Light apanhou a concorrência totalmente de surpresa. Não houve testes de marketing e nem rumores na imprensa. A Light foi lançada e esparramou nacionalmente o mais rápido possível. Levou quase 1 ano para a Schiltz responder com a Schiltz Light e 2 anos para que começasse a rolar a Natural Light da Anheuser. O princípio da perseguição. A Miller aumentou seu investimento com propagandas, fazendo se espalhar rapidamente no mercado, porém ela teve que gastar muito mais que o restante da indústria. Ela nunca se recuou diante de uma ameaça da concorrência. Até hoje ela continua a dominar a categoria de cerveja leve, com a pesada propaganda Light. 3 anos depois, após o lançamento da Light, havia outras 22 marcas de cerveja leve no mercado. A fraqueza da Light. Light era um bom nome para cerveja de baixas calorias. Porém, assim como a cerveja High Life, a cerveja Light também ficou conhecida como cerveja Miller. A propaganda de televisão não estava ajudando muito, chamando a cerveja de Light de cerveja Miller.
Em lugar nenhum da lata se dizia cerveja Miller, somente cerveja Light. Um único nome não pode representar duas marcas. Cedo ou mais tarde, a Miller teria que pagar suas despesas pelo seu engano, e foi o que aconteceu. Enquanto a Light aumentava suas vendas, a High Life sofria gradativamente um declínio. A carga da Brigada Ligeira. Uma atrás da outra, a indústria da cerveja caiu sobre si mesma, tentando imitar a cervejaria Miller com a cerveja Light. A Schweppes Light foi a segunda maior marca a entrar na categoria leve. Normalmente, essa saída na frente deveria ter dado a Schweppes uma grande vantagem, mas não deu. A Schweppes sozinha vende 24 milhões de barris em 1976, ano em que foi lançada a Schweppes Light. Hoje em dia, a Schweppes e a Schweppes Light em conjunto vendem menos de 3 milhões de barris. Foi um movimento de flanco de sucesso total. Ambas as marcas foram destruídas. Não há evidência na indústria da cerveja que tenha levado a sério a advertência sobre a extensão de linha. Quando uma marca de cerveja não é vendida, a cervejaria não volta ao mercado e lança a culpa ao nome. A cervejaria culpa o produto ou a propaganda. Isso é apenas uma prova da crença enraizada de que a verdade surgirá, ao invés de promover estratégias para reerguer a marca. A carga da brigada pesada. Atualmente, a indústria da cerveja está se preparando para cometer o mesmo engano, em direção oposta. Ambas caem na clássica armadilha de extensão de linha, tendo como resultado uma negativa aceitação do consumidor sobre suas propagandas. Todos versus IBM. De repente, a concorrência reagiu bombardeando a IBM com uma enorme quantidade de propaganda, que trazia uma forte tentativa de oprimi-la. Todos versus IBM. De repente, a concorrência reagiu bombardeando a IBM com uma enorme quantidade de propaganda, que trazia uma forte tentativa de oprimi-la. IBM versus IBM. Uma vez que tinha conseguido dar a volta por cima do mercado de computadores pessoais, voltou suas armas para a estratégia defensiva clássica. Isso funcionou para a Gillette, funcionou para a General Motors e funcionou para a própria IBM. O lançamento do modelo AT conseguiu a paralisação por parte da sua concorrência. Segundo a Times, não houve nenhum lançamento por parte da concorrência que desafiasse esse novo modelo. Apple versus IBM, assalto 1. A Apple eliminou seus concorrentes com a Apple II, o primeiro computador pessoal em pacote. Além disso, sua arquitetura aberta encorajou centenas de empresas a desenhar componentes para tratar de milhões de aplicações. Em breve, a Apple tinha a maior fatia do mercado de computador pessoal. Depois, protegeu a sua posição usando a estratégia defensiva clássica. Apple versus IBM, assalto 2. Usualmente a vitória vai para o lado que controla o território. Este é o princípio da superioridade e da defesa. A mesma coisa aconteceu com a Big Blue, quando tentou abrir lojas de varejo em concorrência com a Computerland. Não somente a IBM, mas também como a DEC, a Xerox e outras empresas tiveram prejuízo em frente ao varejista. O que não vale é o seu tamanho, mas sim sua posição. Em nenhuma das grandes fábricas tem força varejista em mente do cliente. Boa noite a todos. Eu vou falar sobre a Guerra do Burger, e a Guerra do Burger ela consiste basicamente entre a disputa e a liderança em que as redes de hamburgueria produzem entre si. Então, as principais delas são com certeza o McDonald's e o Burger King. O McDonald's ele alcança um nível de liderança há muitos anos. Então, a entrada do McDonald's. O McDonald's, como a maioria conhece a história, nada mais era do que uma cafeteria que trabalhava de maneira muito rápida, e ela foi crescendo cada vez mais e foi trabalhando super com a padronização dos seus produtos, e assim ela foi conseguindo criar franquias e franquias e franquias até que ela chegou no que ela é hoje. E o caminho da Burger King é que a Burger King ela é uma rede que é muito parecida com o McDonald's em vários quesitos, tanto no lanche, o atendimento, as cores, tudo é muito parecido. Então a Burger King ela trilhou um caminho de tentar chegar na liderança, mas como ela não conseguiu, e isso tudo por causa do marketing, da propaganda, que sem dúvidas na McDonald's é muito mais forte, tem uma força muito grande desde que ela entrou no mercado, a Burger King ela segue sendo como segundo lugar. A McDonald's se torna frango é porque chegou um momento em que o McDonald's começou a querer adicionar novos produtos, novos tipos de lanche, como lanches de frango. Então o hambúrguer era feito de frango, e com isso no início da sua implementação foi um fracasso. A McDonald's
começou a implementar os McNuggets, que são nada mais do que como se fossem franguinhos empanados que elas vendem como uma porção, por exemplo, uma porção de batata. E isso tudo foi muito para entrar em competição com as franquias que focavam apenas na venda de frango. Então, o McDonald's é uma empresa que todo mundo sabe que vende lanche, é uma hamburgueria. Então, o marketing dela era voltado para os hambúrgueres, para os lanches, e tudo o que ela vendia não significava que era o que ela tinha que promover, para ela não perder assim a essência dela. Mas acabou que com isso, essas outras franquias que investiam na venda de frango acabaram ficando para trás, até porque elas não tentaram competir com o McDonald's quando isso aconteceu. Eu também, diz Burger King, que foi quando o Burger King, né, quis começar a ficar cada vez mais parecido com o McDonald's, então o Burger King investia muito em se tornar tudo o que o McDonald's era, e se o McDonald's implementou hambúrguer de frango, a Burger King também implementou hambúrguer de frango, e aí ela começou a implementar vários sabores de lanche e vários aperitivos diferentes para tentar chegar no nível McDonald's e tentar chegar nesse caminho. A batalha dos burgers é exatamente nesse quesito, então McDonald's e o Burger King e também outras franquias, elas competem muito entre si para tentar ser líder do mercado, porque o que faz de uma hamburgueria como o McDonald's ser conhecida mundialmente e ser a líder desse mercado de atuação não é se o lanche é mais gostoso ou não, mas sim o marketing pesadíssimo que o McDonald's veste em si. Então, o McDonald's sempre teve um marketing muito mais forte, um investimento muito maior em tudo isso, e acabou que hoje em dia ele é o que ele é, conhecido da maneira que ele é, então todo mundo sabe o que é McDonald's, e todo mundo também sabe o que é Burger King, mas mesmo assim, o McDonald's é sem dúvida o maior nome de redes de hambúrgueres rápidos. E a batalha dos burgers, ela entrou nisso, de um querer estar sempre em disputa com o outro. Então, o que acontece até entre a Burger King e o McDonald's é que eles estão sempre tentando achar o ponto fraco de uma dessas empresas para mirar o marketing deles no ponto fraco da empresa. Então, o Burger King sempre vê os pontos fracos do McDonald's e no marketing do próprio Burger King ele ataca o McDonald's para tentar parecer melhor do que eles. Tanto que teve até uma propaganda que ficou bem famosa da Burger King, que era atacando o famoso bordão do McDonald's que fala do Big Mac. Então, eles falam que o lanche ele é todo pré-montado, ele é todo daquele jeito, e no Burger King eles vieram falando que a pessoa podia pedir o que ela quisesse, que era do jeito que ela quisesse. Então ela era à vontade para pedir um lanche diferente, para pedir sem picles, para pedir sem queijo, coisas do tipo. O flanqueamento do McDonald's foi também muito em questão das franquias de frango, que o McDonald's começou a investir pesado nisso. Então era uma ideia de outra franquia que trabalhava apenas com a venda de frango, e o McDonald's veio e pegou essa ideia para eles antes e atraiu os clientes todos para a rede do McDonald's. Então, é uma coisa muito comum entre hamburguerias e o McDonald's é líder em fazer isso, é por isso que ele está onde ele está, que ele tem a capacidade de enxergar o que os outros estão vendo de uma maneira super igual e mesmo assim conseguir implementar de uma forma tão diferente que acabe ficando mais famoso. E a guerrilha na extremidade baixa, que é exatamente isso, né? Então, as empresas elas competem muito entre si.
e sempre vão competir muito entre si. E por mais que tenham markets e markets e markets, o McDonald's hoje em dia ele já é o que ele já se tornou líder no mercado, ele já tá aí ganhando força há muitos anos. Então, para alguém conseguir tirar o McDonald's dessa liderança, vai ser preciso muito mais do que hambúrguer parecido, cores parecidas, propagandas parecidas, porque o McDonald's já virou nome. Então, hoje em dia, tirar eles dessa liderança é algo quase que inalcançável. Então, agora eu vou falar um pouco mais sobre as guerras de computador. Então, os computadores, antigamente, eles surgiam e era tudo uma novidade extrema, né? Até hoje, a gente consegue observar que os computadores modernos e principalmente os celulares, né? Porque é o que a gente mais utiliza nos dias de hoje, existe muita disputa, até mesmo pelos próprios usuários. A gente consegue ver isso muito simples, muito claramente com os usuários de certos dispositivos e de outros dispositivos que competem entre eles como se fosse uma coisa extrema. E antigamente era uma coisa totalmente moderna, era uma coisa que não existia. Então todo mundo queria dominar aquele mercado, todo mundo queria fazer algo diferente. Sperry Rand versus IBM, eu não sei se eu falei esse nome certo, mas é isso que eu entendi aqui. Então, a Sperry, ela foi uma das pioneiras, digamos assim, com relação a computador, e ela dominava o mercado, até que a IBM, que era uma empresa pequena, uma marca pequena, chegou e com o marketing, obviamente, ela conseguiu dominar o mercado. Então, ela ficou no topo, ela era o topo, ela era uma referência com relação à computação. E depois a gente tem a DEC versus IBM, Assalto 1. Então a DEC, ela era uma empresa que produzia microcomputadores, então computadores pessoais, computadores pequenos. E já a IBM produzia computadores maiores, computadores de ficar fixos e essas coisas. E o assalto, ele é porque vem de uma relação de assalto à ideia. Então a IBM, ela era líder no mercado de computação e ela queria continuar dessa maneira, queria continuar no topo, queria continuar liderando. E ela pegou essa ideia da DEC de computadores pessoais e acabou implementando para ela uma linha de computadores pessoais que acabou ficando super famosas. E através disso, várias outras marcas de computador que viram aparecer, né, como a Apple, elas começaram a desenvolver também computadores pessoais e a IBM ficou como sendo a responsável da criadora daquela ideia. Então todo mundo usava, era uma inovação, era algo completamente diferente. E a DEC, ela acabou não reagindo a isso, né? E a gente já tem aqui o Assalto 2 e 3, que eles são implementares também. Eles falam todos disso, de como a DEC não reagiu, de como ela não criou uma linha de computadores pessoais na mesma época. Ela esperou anos para desenvolver a sua própria linha de computadores pessoais e quando ela desenvolveu essa linha de computadores pessoais, ela acabou desenvolvendo 3 linhas de computadores pessoais. Então tinha 3 categorias de computadores diferentes, com sistemas diferentes, com formatos diferentes, e a ideia dela era ser completamente evolucionária, porque ela tinha várias ideias para vários públicos e acabou que a falta do foco em uma única coisa foi o grande prejudicial para a DEC na época. Então, como ela tinha 3 linhas de computadores lançadas todas na mesma época, acabou que ficou sem público. O público não queria, porque o público não assimilava, não teve um marketing bom, não teve uma boa divulgação. Então acabou que o IBM continuou com essa ideia como sendo deles e como sendo para eles, e a DEC, que realmente foi quem teve essa ideia, quem pensou nessa ideia, ficou sem o seu público, porque não conseguiu focar
no essencial e não conseguiu divulgar de uma maneira boa, de uma maneira que atraísse os clientes, que atraísse o público e que fizesse com que eles percebessem que eles precisavam daquilo. Todos versus IBM. De repente, a concorrência reagiu bombardeando a IBM com uma enorme quantidade de propaganda, que trazia uma forte tentativa de oprimi-la. Para a concorrência, esse tipo de propaganda faria com que a IBM se tornasse uma marca inferior à já existente. Para a concorrência, esse tipo de propaganda faria com que a IBM se tornasse uma marca inferior à já existente no mercado. Com essa jorrada de ataques competitivos, a IBM não respondeu rapidamente à sua concorrência agressiva, pois essa não era uma boa estratégia defensiva. Para a concorrência, esse tipo de propaganda não. Para a concorrência. Eu não tô acreditando. Por favor, Capitão América, eu tô gravando. Tem como você ir pra lá? Obrigado. Para a concorrência, esse tipo de propaganda faria com que a IBM se tornasse uma marca inferior à já existente no mercado. Com essa jorrada de propagandas. Não, cara. Com essa para a concorrência, esse tipo de propaganda faria com que a IBM se tornasse inferior às marcas já existentes no mercado. Com essa jorrada de ataques competitivos, a IBM não respondeu rapidamente à sua concorrência agressiva, pois essa não era uma estratégia defensiva muito boa. Será que é difícil falar tanto? IBM versus IBM. Uma vez que tinha conseguido dar a volta por cima do mercado de computadores pessoais, voltou suas armas para a estratégia defensiva clássica. Isso funcionou para a Gillette, funcionou para a General Motors e funcionou para a própria IBM. O lançamento do modelo AT conseguiu a paralisação por parte da sua concorrência. Segundo a Times, não houve nenhum lançamento por parte da concorrência que desafiasse esse novo modelo. Apple versus IBM, assalto 1. A Apple eliminou seus concorrentes com a Apple II, o primeiro computador pessoal em pacote. Além disso, sua arquitetura aberta encorajou centenas de empresas a desenhar componentes para tratar de milhões de aplicações. Em breve, a Apple tinha a maior fatia do mercado de computador pessoal. Depois, protegeu sua posição usando a estratégia defensiva clássica. Apple vs IBM, assalto 2. Usualmente a vitória vai para o lado que controla o território. Este é o princípio da superioridade e da defesa. A mesma coisa aconteceu com a Big Blue, quando tentou abrir lojas de varejo em concorrência com a Computerland. Não somente a IBM, mas também como a DEC, a Xerox e outras empresas tiveram prejuízo em frente ao varejista. O que não vale é o seu tamanho, mas sim sua posição. Em nenhuma das grandes fábricas tem força varejista em mente do cliente. Número 2 versus IBM. O negócio de computador passou hoje em dia. Número 2 versus IBM. O negócio de computador pessoal hoje em dia é muito parecido com a indústria automobilística do século XX. Ninguém duvida que a IBM se tornou a General Motors da indústria de computadores pessoais. Quem passará ao seu número 2, já que a IBM continua a crescer, ela abre oportunidade única para a vida de uma empresa de computadores que entre e se torna mais forte. A essa altura, as credenciais são as ferramentas de venda mais importantes. Os clientes não estão comprando computador, estão comprando uma empresa.